Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os modelos atômicos e a distribuição eletrônica através do diagrama de Linus-Pauling. O histórico dos modelos atômicos se deu início lá na Grécia Antiga, quando dois pensadores, Leucipo e Demócrito, começaram a pensar a respeito do que as coisas eram feitas, ou seja, sobre a constituição da matéria, e acreditavam que tudo era feito por pequenos corpos indivisíveis, aos quais eles deram o nome de átomo. Ou seja, quando falamos em Leucipo e Demócrito, estamos falando do atomismo, ou seja, do surgimento da palavra átomo. Vale a ressalva que Leucipo e Demócrito não tinham nenhum experimento científico, ou seja, era tudo filosófico. Com o passar do tempo, na Inglaterra, um químico inglês chamado John Dalton propôs o seguinte modelo atômico, que os átomos são esferas maciças, indestrutíveis e indivisíveis. Átomos de elementos iguais possuem a mesma massa e as mesmas características. Os compostos, ou seja, as reações químicas, as transformações químicas, são formadas pelos rearranjos dos átomos e sempre em uma razão fixa. O que significa uma razão fixa? Todas as vezes que falamos em razão fixa, temos que lembrar da lei ponderal de Lavoisier, ou seja, a lei da conservação das massas, que diz que tudo que eu tenho em quantidade de átomos e em massa nos reagentes, devo ter a mesma quantidade nos produtos. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Ou seja, toda vez que falamos de Dalton, falamos de massa. Quando falamos de Thomson, estamos falando de uma experimentação científica, no qual Thomson fez um experimento com as ampolas de Crookes. O que é uma ampola de Crookes? Dentro dessa ampola é colocado um gás a uma pressão muito alta. Na parte externa temos dois polos de um campo elétrico, né? Um polo positivo e um polo negativo. Dentro da ampola a gente tem o ânodo de polo positivo e o cátodo de polo negativo. Com a descarga elétrica, Thomson observou que teve um fluxo luminoso sendo atraído para o campo positivo do campo elétrico, né, externo, e a esse fluxo luminoso ele deu o nome de raio catódico e percebeu que, se esse raio catódico foi atraído pelo polo positivo do campo elétrico, obrigatoriamente a sua carga tem que ser negativa. Por quê? Porque cargas opostas se atraem. A essa carga negativa ele deu o nome de elétron. Então, para Thomson, o átomo é uma esfera gelatinosa, carregada positivamente e incrustada de elétrons, e o seu modelo atômico ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Dessa forma, quando falamos de Thomson, estamos falando de elétron, o descobrimento do elétron. Rutherford fez, um experimento com a radioatividade, que será uma das nossas futuras aulas, no qual ele utilizou um material radioativo, de modo que nesse experimento aqui ele já sabia que as partículas alfa eram de carga positiva, e ele fez três observações. Primeiro, a maioria das partículas atravessaram o átomo. Logo, o que Dalton falava, que o átomo é maciço, caiu por água abaixo. Então, o átomo não é maciço e a sua maior parte é vazia. Segunda observação, parte das partículas alfa sofreram repulsão. Ou seja, só sofre repulsão a partícula que tem a mesma carga, ou seja, cargas iguais se repelem. Então, se a partícula alfa é positiva, ele encontrou algum obstáculo de mesma carga, ou seja, de carga positiva, a qual ele deu o nome de núcleo. Terceira observação, parte das partículas alfas que atravessaram foram atraídas, ou seja, se a partícula alfa é positiva e foi atraída, ele encontrou alguém de carga oposta. Consequentemente, ele comprovou a existência do elétron, porém, numa eletrosfera, ou seja, na parte externa do átomo. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Por quê? O modelo de Rutherford diz que o átomo é uma pequena
esfera, ou seja, onde está o seu núcleo concentrado com suas cargas positivas, que ele deu o nome de próton. Em volta nós temos os elétrons girando em uma órbita. Lembrando que quem descobriu o nêutron foi James Chadwick. O modelo atômico de Bohr está relacionado às camadas que os elétrons se encontram, ou seja, os elétrons estão dispostos em 7 camadas, camada K, L, M, N, O, P e Q, cada qual com as suas quantidades de elétrons, e que um elemento pode dar o famoso salto quântico, ou seja, ele pode pular de uma camada para outra quando ele absorve uma energia, que atualmente a gente chama de quantum de energia. Porém, obrigatoriamente, ele deve retornar à sua camada de origem, liberando essa energia, ou seja, um fóton na forma de luz ou calor. Então, dessa forma, a gente consegue explicar os fogos de artifício, né, proposto pelo modelo atômico de Bohr. Vamos ao primeiro exemplo, nosso primeiro exercício. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, ou seja, quem descobriu uma partícula negativa foi Thomson, né? Lembra? Quando falamos em Thomson, falamos do elétron, e o elétron tem carga negativa. Nosso segundo exemplo. As afirmativas a seguir descrevem estudos sobre os modelos atômicos realizados por Niels Bohr, John Dalton e Ernest Rutherford. Primeiro, partículas alfa foram desviadas de seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram. Ou seja, quando falamos em partícula alfa, obrigatoriamente estamos falando de Rutherford. Átomos, esferas indivisíveis e permanentes de um elemento, são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Ou seja, falamos de esferas indivisíveis, elementos idênticos com as mesmas propriedades. Estamos falando de Dalton. Terceiro, os elétrons movem-se em órbitas em torno do núcleo sem perder ou ganhar energia. Ou seja, estamos falando de Bohr. Todas as vezes que falamos em órbita, em camada, estamos falando de Bohr. Ou seja, a alternativa correta da sequência é a letra D. Terceiro e último exemplo. Considere as seguintes afirmações referentes à evolução dos modelos atômicos. Primeira afirmação. No modelo de Dalton, o átomo é dividido em prótons e elétrons. Afirmativa falsa. Por quê? Quando falamos em Dalton, falamos apenas em massa, não falamos em prótons e elétrons. Segunda afirmação. No modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso de carga positiva. Até aí tranquilo, corretíssimo. Ao redor do núcleo estão distribuídos elétrons, como planetas em torno do Sol. Afirmativa verdadeira, modelo planetário, né? Todas as vezes que falamos de Rutherford. Terceira afirmação. O físico inglês Thomson afirma em seu modelo atômico que um elétron, ao passar de uma órbita para outra, absorve ou emite um fóton de energia. Errado, esse modelo não é de Thomson, esse modelo é de Rutherford. Ou seja, das afirmações feitas, a única correta é a letra D, né? Afirmação 2. Bom, pessoal, o diagrama de Linus-Pauling foi criado para auxiliar na distribuição dos elétrons de cada elemento, de modo que ele esteja organizado em níveis e subníveis de energia de uma ordem crescente. Vamos analisar o diagrama de Linus-Pauling. Temos que seguir o início e o término da seta em cada nível. Os subníveis são o SP, o D e o F, de modo que o S tem 2 elétrons, podendo ser S1 e S2. O P, 6 elétrons, ele vai de P1 a P6 e assim sucessivamente para os outros subníveis. Bom, quando uma configuração eletrônica admitir e terminar num subnível S ou P, esse elemento é da família A e ele é chamado de representativo. Quando termina em D ou em F, esse elemento pertence à família B e ele é um metal de transição. Vamos dar uma olhada nesses exemplos. Vamos colocar o diagrama de Linus-Pauling aqui do lado para facilitar a nossa visualização. O elemento cálcio ele tem 20 elétrons. Fazendo a distribuição,
ele fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Note que a última camada, a camada de valência, foi a quarta. E ele terminou no subnível S, ou seja, ele já é pertencente à família A. Como ele tem 2 elétrons nesse subnível, conclui-se que o elemento cálcio está no quarto período da família 2A. O elemento bromo, pela configuração eletrônica, pelo diagrama, terminou em 4p5, ou seja, ele já é também um elemento representativo. Porém, eu também tenho alguém da quarta camada. Então, o que a gente pode fazer? Somar os elétrons do subnível P com o subnível S da mesma camada. Ou seja, o elemento bromo, quarto período, família 7A. O que é diferente do elemento ferro? Por quê? Ele terminou no subnível D. Logo, ele é pertencente da família B. Quando ele é pertencente à família B, nós somamos diretamente com o anterior, mesmo não sendo da mesma camada. Ou seja, o elemento ferro se encontra no quarto período da família 8B. Nos elementos representativos, a determinação da família ou grupo nos diz a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, o que é muito importante para fazer as ligações químicas, que vão ser as nossas próximas aulas. Quando o meu elemento está na forma iônica, ele só pode ser de origem positiva ou negativa. Como o próprio nome diz, distribuição eletrônica é uma distribuição de elétrons, ou seja, o elétron tem carga negativa. Quando o elemento perde um elétron, ele se torna positivo, e quando ele ganha um elétron, ele se torna negativo. Nos elementos representativos, que são aqueles que terminam no subnível S ou P, esses elementos apresentam uma configuração eletrônica de um gás nobre. Mas o que é um gás nobre? Um gás nobre é um elemento que possui 8 elétrons na sua camada de valência e, teoricamente, pela teoria do octeto, ele está estável. Vamos analisar os nossos outros exemplos. Note que todos esses exemplos são de elementos neutros, ou seja, eles não possuem carga nem positiva e nem negativa. Quando eles se tornam íons, o cálcio adquire uma carga mais 2. Então significa dizer que eu não vou fazer uma configuração eletrônica para 20 elétrons, e sim para 18, porque ele perdeu 2 elétrons. O elemento bromo se tornou o íon bromo-1, ou seja, ele ganhou um elétron. Então eu não faço uma distribuição para 35 elétrons, e sim para 36. O mesmo com ferro, eu não faço uma configuração para 26 elétrons, e sim para 24. Bom pessoal, essa foi a nossa revisão de modelos atômicos e distribuição de Linus Pauling. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado.